Olá, nesse vídeo eu vou responder uma das perguntas de dúvidas que surgiram da nossa formação sobre ensino híbrido. Essa pergunta se refere a estratégias para motivar os alunos a estudar em casa sem vincular nota. Essa é uma dúvida do professor, porque normalmente o que a gente faz? Para o aluno fazer, a gente diz assim, vai valer nota, vou atribuir uma nota. Mas como que a gente pode motivá-los a fazer uma atividade sem necessariamente precisar atribuir uma nota àquela atividade? Então, assim, também é um desafio que eu enfrento, que eu fico pensando como fazer isso com os meus alunos. E até conversei com alguns alunos para a gente ter algumas ideias, do que sugerir para vocês. Uma das sugestões é que sejam atividades para se fazer em casa de interesse dos estudantes. Então, um jogo, um quiz, algo que os motive a fazer mesmo sem a necessidade da nota. Outra coisa que a gente pensou e que eu também faço com os meus alunos é a questão de fazer mapa mental e resumo. Porque eu digo, olha, esse mapa mental, se vocês fizerem esse resumo, vocês vão poder utilizar como consulta numa outra atividade. Então, o mapa mental, ele não tem uma nota atribuída a ele, mas ele vai ajudar em alguma outra atividade avaliativa que a gente vai fazer. Então, é uma estratégia. Se ele tiver essa atividade feita, ele vai poder utilizar em uma outra atividade que a gente vai fazer em sala de aula, senão não vai poder utilizar. Também, uma sugestão até de um aluno meu é fazer mapa mental e resumo, mas assim, para fazer uma troca. Então, esse mapa mental que eu fizer vai servir para um colega meu. Então, se eu não fizer, alguém será prejudicado, porque não vai ter. E eu também posso ser prejudicado, porque eu não vou receber de alguém. Então, é uma estratégia para que eles façam, não vale nota, mas assim, vai haver uma troca entre os alunos dessa atividade. Uma outra estratégia que eu falei para vocês durante a formação também foi a sala de aula invertida. Então, a sala de aula invertida a gente pede para eles fazerem alguma coisa em casa e depois a gente discute isso em sala de aula. O que mais se trabalha na sala de aula invertida é a questão do vídeo. Então, é um vídeo com alguma explicação que ele assiste em casa e depois a gente só tira as dúvidas em sala de aula. É uma estratégia que eu não preciso atribuir nota, mas que assim, o aluno tem que perceber que quando ele vai para a sala de aula, a gente só vai tirar a dúvida de quem indicou a dúvida que tem. Não vai ser explicado todo o conteúdo. Então pode acontecer que no começo ele não vai fazer a atividade, ele não vai assistir o vídeo, porque ele vai pensar, o professor vai explicar para mim em sala de aula de novo. Quando ele perceber que não, que ele tem que assistir, porque o professor não vai revisar tudo que está no vídeo sem tirar dúvida, se ele não tiver assistido, ele vai perder conteúdo e não vai conseguir acompanhar, acaba mudando a cultura, E outras coisas também, atividades que podem ser discutidas posteriormente em sala de aula, um texto para eles lerem, alguma coisa assim, ou até mesmo um vídeo que eles mesmos possam fazer, podem ser atividades que a gente pode fazer sem atribuir nota. É importante que o professor verifique assim, o que serve aos seus alunos, porque essas são ideias que eu às vezes faço com os meus alunos, mas pode ser que funcione para uma turma, outra turma não funcione. Então eu já fiz sala de aula invertida que os alunos adoraram, outros alunos já não gostaram. Então a gente tem que identificar qual é a característica da minha turma para daí eu poder pensar em estratégias. Mas a questão do ensino híbrido também é uma mudança de cultura e uma mudança de mentalidade até dos nossos próprios alunos, para ele perceber que aquela atividade que ele tem que fazer em casa, ela faz parte da carga horária e ela faz parte daquilo que a gente está estudando em sala de aula. Então, se eu não fizer a minha parte em casa, eu também não vou conseguir acompanhar o que está sendo feito em sala de aula. Então, é uma mudança de cultura. Eu sei que às vezes a gente está um pouco nervoso com o que vai acontecer, mas aos poucos vocês também vão percebendo que os alunos vão se acostumando com a necessidade de fazer essas atividades, sendo ou não vinculado nota, essas atividades assíncronas que são feitas na parte não presencial. Espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês e até um próximo vídeo.